Bom, senhor? Vou bem, Douglas Cordeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Você viu a alegria do Otávio aí por causa das férias? Né? Meu amigo, todo mundo vai empreender esforços, né, para aumentar ainda mais a jornada. Nos próximos dias, nosso amigo Otávio Nosso Ribeiro caso Neto aqui vai aumentando, né? A jornada, porque vai chegando a eleição, vai aumentando. Aí o estresse fica elevado, né? No caso do Otávio, é o contrário. Eu estava na expectativa que ele ainda desse um plantãozinho no final de semana. Não, é por conta do final de semana. Só no dia 2. No dia das eleições ele estará direto de Campo Maior. Por correspondência. Trazendo os detalhes das eleições. Ô João Magalhães, estava aqui pensando sobre o quadro sucessório, a eleição no Piauí. E sobre a base governista, você trouxe um assunto importante. Sim. Que é em relação aos novos petistas. E aí, especificamente, aqueles que concorrem a vagas na Assembleia Legislativa. Sim. Esses são competitivos, se integraram realmente ao PT. Como é que está esse quadro, João? Olha, Douglas, você conhece o cientista político Ricardo Arraes, né? Professor da Ricardo Arraes, claro. Federal do Piauí. Ele tem uma tese de doutorado que é bem interessante. Ele fala sobre a metamorfose das oligarquias, que em tese ele estuda exatamente como é que aqueles grupos políticos que sempre estiveram no poder, eles conseguem, né, circular perante os governos, enfim. Isso é uma realidade, não é algo específico do Piauí. Se a gente for observar, em todo o país é assim. São famílias que se mantêm vários anos, várias décadas, né, no centro do poder. E dessa vez, na chapa para deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, tem um detalhe interessante. A gente tem conversado com algumas pessoas dos bastidores e a expectativa é que lá no PT, a chapa para deputado estadual eleja cerca de 10 deputados estaduais. Tem os mais otimistas que diz que o partido vai eleger 11, 12, mas enfim, Vamos trabalhar aqui com a possibilidade de 10. De 10. E aí, dos 6 nomes competitivos, né, que estão entre os prováveis eleitos, vamos fazer o seguinte, assim, vamos ampliar. Sim. Né? Se são 10 vagas, vamos dizer assim, dos 10 nomes competitivos, 60% são neopetistas. Os integrantes. Exatamente, os nomes estão até na nossa tela. Tá aí, para você lembrar. Vamos lá, pode tirar o GC aí, vamos ver aí, ó. Fábio Xavier, deputado estadual, que tem uma carreira política consolidada. É bom lembrar que ele vem lá do PL. PL hoje, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. E aqui no Piauí é o partido do coronel Diego Melo. Janaína Marques, deputada que foi eleita, construiu carreira no PFL, depois no PTB e agora está no Partido dos Trabalhadores. Elo Isaías, também uma passagem muito conhecida pelo PTB, né? Passou PTBista depois durante muito tempo. Isso, seguidor do empresário João Vicente Claudino na política. Depois foi para o Progressistas, hoje está no Partido dos Trabalhadores. Sua esposa é prefeita lá de São Raimundo Nonato, pelo Progressistas ainda. Deputado Nerinho, que também construiu uma carreira política. Só voltando um pouco, o que o João disse, o deputado Elo Isaías, que concorre à reeleição, ele vai concorrer pelo PT. Sim. Mas a esposa dele, Carmelita Castro, prefeita de São Raimundo Nonato, é do Progressista. Ou seja, são partidariamente antagônicos. Sim. Nerinho, que construiu uma longa carreira política no PTB também, né? Ele bastante fiel do PTB nos tempos em que o partido era comandado diretamente aí pelo empresário João Vicente Claudino também. A briga pela hegemonia política entre João Vicente e Wilson Martins. Sim. Do PSB. Flávio Júnior, que tem carreira política no PDT. Me perdoe a interrupção, só para alargar mais a história. Nerinho, que concorre pelo PT, que apoia, claro, a candidatura de Rafael Fonteles, é aliado político do prefeito de Picos, Gil Paraibano, aliado político na eleição municipal. Ele indicou a irmã como vice, né? Era o pai, o Zé Nery, mas depois foi a irmã. E Gil Paraibano, além de ter o filho como candidato a deputado estadual, ou seja, concorrente Nerinho, ainda apoia Silvio Mendes. Então veja a intrincada história que o João está trazendo aqui. Vamos lá, João. Exatamente. Segue a cartela, vamos lá. Flávio Júnior, filho, né, do deputado Flávio Nogueira, que foi o grande líder do PDT no Piauí, saiu por conta daquela história da reforma previdenciária. Você está lembrado? Ele votou a favor da reforma previdenciária. Não seguiu o partido? Não seguiu o partido, não seguiu a indicação, né, a orientação de Ciro Gomes, que é candidato a presidente do PDT e tem uma enorme influência no partido.
e Firmino Paulo, né, que foi eleito deputado estadual pelo PSDB, depois chegou a migrar para o Progressistas. Mas antes só dizer que o Flávio Nogueira, o Flávio Júnior, o Flávio Pai, né, Flávio Nogueira e Flávio Nogueira Júnior, primeiros... não foi uma mudança tão radical, porque sem olhar o espectro ideológico, PDT, PT é do mesmo campo ali, não tem muita diferença. Agora, Firmino Paulo chegou a ser presidente estadual do PSDB. É verdade. Chegou a ser presidente estadual do PSDB. Foi eleito pelo PSDB. Passou depois foi para o Progressistas. E agora é candidato pelo PT. Então, se alguém que conhece bem o espectro ideológico é Firmino Paulo. Então é interessante porque nas análises que a gente tem observado, a expectativa é de que o PT eleja realmente cerca de 10 deputados estaduais, mas dessa bancada, mais da metade, obviamente, se enquadram nesse perfil que a gente está debatendo aqui, que são aqueles líderes políticos que começaram a carreira política em outras siglas, às vezes em um campo ideológico completamente diferente, como é o caso da deputada Janaína Marques, que, como você bem lembrou, começou a carreira política no PFL, mas a gente sabe que a política é dinâmica, então cabe a nós, obviamente, tentar levar essas informações e fazer um contexto histórico também de todos esses cenários. Eu acho, inclusive, que não só no Piauí, mas no Brasil, eu acho que se fala muito no fortalecimento dos partidos. Sim. Mas quando se fala em partido político, se fala em ideologia. Então, bem rapidamente aqui, só para quem está nos acompanhando, né? Muita gente fala socialismo, socialismo, socialismo. Candidatos falam em socialismo, mas muitos não sabem efetivamente o que é socialismo. Sim. Eu estou falando do socialismo clássico, que é o socialismo soviético, da Revolução Russa de 1917, Stalin, Trotsky, Lenin. Esse é o socialismo real, clássico, que era considerado de esquerda. Era considerado de esquerda. A esquerda hoje, que prevalece, a esquerda europeia hoje, da Europa, é uma esquerda que, diferente dessa dita esquerda soviética, defende o pluralismo partidário. Sim. Ou seja, defende que hajam vários partidos, que exista liberdade para que vários partidos concorram. Pluralidade. Né? Que acham que o mercado, ele não é o senhor absoluto, não resolve tudo, como é a filosofia de quem é de direita. Eles defendem que o Estado tenha um papel maior do que simplesmente aqueles serviços básicos. Né? Agora, um detalhe importante aqui, viu, momento cultural. Sim. Um detalhe importante, essa esquerda europeia não é a esquerda do Brasil, a esquerda latino-americana. Eu já ia comentar, Douglas, que na verdade, se a gente for observar a questão conceitual, esses próprios conceitos de esquerda e direita, no Brasil eles não se aplicam mais. Você sabe por quê? Eles não explicam mais a pluralidade política e ideológica que a gente tem no mundo de hoje. Aqui no nossa América Latina, o que é que acontece? A nossa esquerda, a esquerda da América Latina, ela não fez essa reflexão baseada como fez a esquerda europeia. Sim. Ela é uma esquerda, João, que se escondeu, sabe aonde? Atrás da Revolução Cubana. E existe, inclusive... Entendeu? Atrás da Revolução Cubana. E outra, não é tão democrática, teoricamente tão democrática, não é democrática como a esquerda europeia. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso, pode parecer complicado, mas se a gente está aqui, como a própria Justiça Eleitoral diz, seus representantes em entrevistas defendem o fortalecimento dos partidos, tem que se discutir teoria política, João. Com certeza. E essa questão, essa questão conceitual, ela é essencial, claro, inclusive para a gente compreender o momento político brasileiro. Agora, muito da utilização, aí é uma avaliação pessoal, muito da utilização dessas nomenclaturas e não dos conceitos de esquerda, direita, centro, ela é muito mais uma narrativa para tentar angariar aquelas pessoas que têm uma determinada simpatia, né, por esses campos. Porque se você for observar no cenário nacional, esquerda, Partido dos Trabalhadores. O PT não fez um governo de esquerda. Não, o PT não fez governo de esquerda. O PT não é mais, hoje não é um partido de esquerda. Não. Não é um partido de esquerda. Ele pode ser centro. No máximo centro, mas não é um partido de esquerda. Não é? Não é um partido de esquerda. Então eu acho que é preciso também se rediscutir, já que o objetivo da Justiça Eleitoral é fortalecer as siglas, Dona Edna Maciel. Tem que discutir teoria política. Então, por exemplo, se eu me classifico como uma pessoa de esquerda, então eu tenho que concordar com uma menor participação do mercado,
eu não posso achar que a partir do capitalismo, do mercado, todas as outras áreas se resolvem. Não é assim. Não. A esquerda, ela aceita o capitalismo de Estado. Ou seja, o Estado tem que ser o responsável por prover algumas necessidades da população que o capitalismo não provém. Já a direita acha que o mercado é que deve prevalecer, o mercado é que domina. Então é preciso assumir esses valores. Mas eu acho que hoje tudo se resume muito, sabe a quê? A emenda parlamentar, pragmatismo, essa questão, essa expressão criada, esse presidencialismo de coalizão. Isso é só conversa para boi dormir. Isso é presidencialismo de cooptação. É diferente. O toma lá da cá, o fisiologismo. Então, é um sistema partidário que muda a cada eleição, João. Sim. Cada eleição são regras novas. Então, quer dizer, é muito complicado. Interfere diretamente na vida da população. É bom lembrar, e a gente até discutiu aqui uma vez no debate do dia, sobre a questão de como essas mudanças têm interferido, por exemplo, no perfil, no papel que a gente tinha observado no próprio parlamento. A gente migrou de um parlamento que antes era conceitual em discutir a legislação para um parlamento formado por deputados que estão interessados na questão das emendas impositivas. Que à medida em que eles fazem isso, na medida em que cabe aos deputados federais e aos senadores terem grande fatia do orçamento, o Poder Executivo perde as condições de ter um pensamento estratégico, de mover as grandes estruturas, aquelas obras estruturantes, porque o dinheiro fica dividido ali e cada deputado só vai priorizar, claro, a destinação de emendas para suas bases, dinheiro para calçamento, dinheiro para poço, não que essas obras não sejam importantes, mas as grandes questões estruturantes, elas não vão sair do papel porque o Poder Executivo que teria que ter o protagonismo para pensar o orçamento, para tentar colocar em prática os grandes projetos, ele perdeu as condições, já que hoje o orçamento é controlado pelo parlamento, pelos deputados e senadores. Há quem defenda, por exemplo, de que antes da Constituição de 88, que é uma Constituição essencialmente parlamentarista, a Constituição de 88, que deveria ter sido feito um plebiscito não depois, mas antes, não é? Porque é uma Constituição efetivamente parlamentarista. Agora, essa questão que o João acabou de tocar, das discussões mais ideológicas, talvez esteja aí, se a gente analisar bem, a falta de conexão com a população. Porque os nossos parlamentares trocaram as tribunas da Câmara e do Senado pelos gabinetes de ministros, correndo atrás de emendas impositivas. Então, quando você, por exemplo, assiste um filme, que eu já dei a dica aqui e vou dar de novo, que é um filme sobre Getúlio Vargas, que o Tony Ramos interpreta Getúlio Vargas. Tem um trecho ali, aliás, um trecho não, 2 ou 3, que a gente vê ali o embate entre o grupo do Carlos Lacerda e o grupo do Getúlio na tribuna. Mas é uma coisa bonita de se ver. Quer dizer, o debate de ideias, aquele debate de ideias ideológico é que chega à população, João. E essa pobreza intelectual, vamos chamar assim, da atualidade, ela prejudica inclusive o papel do parlamento em fiscalizar. Por quê? Porque se o dinheiro público está em grande parte nas mãos das emendas impositivas destinadas por deputados e senadores, como é que eles vão fiscalizar um dinheiro que está sob responsabilidade deles? Obviamente, se esse dinheiro estivesse na mão do Executivo, aí o deputado de oposição ia lá fiscalizar, dizer que está tendo irregularidade, acionar os determinados poderes de investigação, mas se o dinheiro está na mão do parlamento, como é que o parlamentar vai querer uma fiscalização em um dinheiro que ele mesmo está aplicando, ou se não é ele, é um aliado partidário, enfim. É uma discussão realmente que é necessária, e eu acredito que o momento de discutir é exatamente esse, o período eleitoral, porque depois todo mundo vai cuidar da sua vida. Está todo mundo mais voltado para a eleição, tem que atentar para isso, cobrar, né? Você tem que ter discussão ideológica, tem que correr atrás de emendas, são fundamentais, mas a discussão ideológica. A própria Assembleia, se olhar a história da Assembleia Legislativa, você tem vários momentos, até mesmo recentemente, a época do Deoclésio Dantas, Carlos Augusto, grandes oradores da Assembleia e tal. Então é preciso a gente recuperar esse tempo em que havia a briga por emendas, mas também havia o lado ideológico. Vamos para o intervalo? Intervalo comercial, na volta à política do dia. Vamos falar aí da milésima reforma administrativa do Dr. Pessoa. A pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Quem acerta quantas reformas o Dr. Pessoa fez até agora em menos de 2 anos de gestão?